Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing. E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend. Por aqui conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Antes de iniciar, gostaríamos de pedir para que você tire um print da sua tela e poste nas redes sociais marcando o perfil da Trend, que é o @trendmarket.com.br. Será incrível saber que você está ouvindo. E se o conteúdo fizer sentido para você, para o seu momento, dá um feedback de 5 estrelas, pois isso terá muito valor para a gente. Então bora para cima, vamos a mais um episódio. Atualmente diretor de mídia da agência Rabinovitch & Associates em Miami, ele é engenheiro de produção e formado pela UF, Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em marketing pela Universidade da Califórnia e MBA pela Universidade da Califórnia em San Diego. Responsável pelo sucesso de diversas campanhas B2C online para clientes como a rede de hotéis Ramada, atualmente lidera campanhas para Microsoft, HP, Motorola, entre outras grandes marcas mundiais. Que prazer conversar com Márcio Jucár, meu amigo, diretamente de Miami, na Flórida. Márcio, faltou alguma coisa? Faltou nada. Fala aí, André. Cara, prazer aí estar falando com vocês, com você, André, e com o Juliano. Fala, Márcio. Obrigado aí. Bacana. Márcio, me conta aí um pouquinho do mercado, como você atua hoje, se eu não esqueci nada. Aqui no Brasil a gente chama de tráfego, né? As pessoas falam tráfego, enfim. E aí um linguajar um pouco diferente, a gente está falando de performance, né? Então conta pra gente aí como você atua no mercado aí americano, como é um pouco do seu trabalho hoje em dia aí. Ok, beleza. Tipo, o que o meu departamento faz, né, o que a gente considera aqui é o departamento de mídia digital, ou de outras agências podem chamar de performance digital, e no Brasil, como você falou, é tráfego. Então, uma agência vai ter o departamento dela de criação, que vai criar os anúncios, mas um outro departamento precisa rodar esse anúncio. Precisa dizer aonde que esse anúncio vai rodar, qual vai ser o canal, qual vai ser a mídia, né? Facebook ou em banners online, qual site que vai rodar. E o que a gente faz também é acompanhar a performance disso. Então a gente vai analisar o que está dando mais resultado, qual o canal que está dando mais resultado, qual o criativo que está dando mais resultado, analisar teste a base e tudo mais. Tudo isso para entender, para aprimorar a campanha, né? Então, com o nosso feedback, com a nossa resposta, a gente vai poder passar aí para o pessoal de criação algumas orientações também, entendeu? E para a campanha em geral, a gente pode determinar o que está funcionando melhor em termos de estratégia. Mas bacana. Agora, Márcio, por que de engenheiro de produção para um cara de performance em tráfego hoje? Não, a engenharia de produção forma muita gente que não fica na fábrica, né? O pessoal vai para o financeiro, para o marketing. O meu caso foi para o marketing. Muito tempo atrás, eu comecei num estágio na L'Oréal e tudo mais, e esse estágio foi firmando minha presença no marketing. E acaba que a área de performance é uma área que isso cai muito bem, né? Você ter um conhecimento de estatística, um conhecimento de matemática, estatística, de números, e ainda ter o lado do marketing, entendeu? Acho que isso foi um grande diferencial, e isso vem me ajudando muito, entender os dois lados, né? Eu também fiz um curso aí foi mais de 2 anos de formação em propaganda, curso de portfólio lá em Los Angeles, e apesar de nunca ter trabalhado diretamente como copywriter ou como designer, mas eu acho que também ajuda você a ter uma visão mais global da performance, né? Então acho que é um casamento perfeito, né? Você ter os números e o criativo. Bacana, porque vai da leitura, muito além da leitura dos números, né, Márcio? Eu acho que você fala, é importante ressaltar, porque você pode não ser um especialista em copy, mas ter uma noção de copy te ajuda muito, né, nesse processo. A gente é muito global, muito amplo o que você está analisando ali, né? Então, quando você olha uma campanha, tem tantos fatores que é difícil você saber exatamente o que fazer sem ter um lado de criativo, né? Sem saber, ok, acho que aqui a minha
suposição é que, por exemplo, o headline está fazendo diferença, né? Porque esse headline é um pouco mais agressivo ou menos agressivo, entendeu? Tudo isso são coisas meio relativas que é difícil da máquina fazer sozinho, né? Então precisa do lado criativo, do lado analítico, né? Muita coisa, se você rodar uma campanha no Facebook, você pode ter certeza que o algoritmo vai poder escolher muito bem entre os 2 ou 3 anúncios que você colocar lá em rotação. Mas entender por que um anúncio funcionou melhor do que o outro é o que requer um pouco mais de criativo, né, de criatividade. E isso te conecta também, Márcio, num ponto, vamos dizer, um passo atrás, que seria um ponto de contato com o cliente, um ponto de vista ali de atendimento, de leitura, de briefing, de desenho de campanha, ou não? Você só entra um pouco depois, quem faz o atendimento não é o seu time. Como é que fica isso dentro da agência? Isso é um misto, depende de agência para agência e de cliente para cliente, entendeu? A minha agência, ela faz... ela tem um criativo, tem criação de páginas, tem o meu departamento de mídia. Então, quando a gente vai com um cliente que está pegando o full package, existe um gerente de conta, um executivo de conta, que vai estar fazendo mais essa relação. Mas mesmo assim, é um pouco diferente do que se via há um tempo atrás. Por exemplo, ter o criativo totalmente afastado do cliente e vir só para apresentar uma coisa. Não é bem assim com a gente. Eu estou muito mais próximo do cliente, mas ainda assim eu não sou executivo de conta, minha equipe não faz isso, não tem uma equipe que faz... Na minha equipe não tem ninguém fazendo só esse atendimento para o cliente, é outra equipe que vai fazer o atendimento. Mas dependendo da conta, se é uma conta que a gente só faz performance para aquela empresa, aí sim a gente trabalha um pouco mais esse lado da relação com o cliente, porque é só no nosso departamento trabalhando direto com o cliente. Então varia de casa. Vocês acabam sendo o termômetro, né, de toda a agência, né? Porque você tem os dados mais, digamos assim, concretos sobre tudo, né? Exato. Geralmente é um trabalho bastante de educar também o cliente e o departamento de criação para poder entender o que a gente vai estar testando, por exemplo. Né? Um grande exemplo é esse. Né? A gente começa uma campanha e, ok, vamos jogar esses 5 anúncios aqui. Mas o que a gente está testando? Né? Então, quando a gente começa uma campanha, a gente tem que saber isso de cara. Olha, eu estou testando se esse tipo de imagem aqui é melhor do que esse outro tipo de imagem. E a gente vai variar 5 tipos de imagem tipo A, 5 tipos de imagem tipo B e V com o tempo, e eu vou avaliar isso através do meu do CTR ou de qualquer outra métrica, mas a gente saber do início o que você está analisando. Aí você está informando isso para o cliente, para o departamento de criação, para que toda a campanha já seja construída com isso em mente. E uma pergunta também em relativo a isso. Vocês têm os dados mais reais e o cliente e o departamento de criação, eles ouvem na maioria das vezes? É uma boa pergunta. Varia bastante. Tem clientes que confiam muito no departamento, na nossa expertise. Tem outros que vão levar em consideração, mas nem tanto, vão também adaptar. Eu acho que o meu trabalho aqui é trazer toda a avaliação técnica, mas também tem um lado do cliente de tomar decisões, entendeu? O departamento aqui também... Mais uma coisa que varia de cliente para cliente. Tem clientes que vão falar assim, vai lá, gerencia a campanha, confio 100% em você. Tem outros que vão participar mais e vão querer interferir mais para fazer diferença na campanha. Né? Mas a nossa obrigação é falar, tem até um exemplo de ontem, né? Uma campanha que estava indo muito bem na primeira semana. Na segunda semana, resultados pioram. E aí o que eu faço é escrever. No meu caso eu peguei... Alguém da minha equipe faria isso, mas nesse caso eu fiz, por isso que eu estou lembrando aqui. E eu escrevi lá um e-mail, um simples e-mail, com 5 opções. Olha, isso aconteceu, e aconteceu por causa disso. E aqui são 5 opções do que a gente pode fazer para reverter isso. E é muito do cliente de escolher o que ele acha que vai funcionar melhor. Né? Em alguns casos eu vou dar a minha recomendação, mas eu acredito que a melhor opção, a recomendação é a opção 4. Mas nesse caso não foi. Nesse momento eu pude passar a minha visão das 5 opções e é um pouco também do cliente entender as necessidades do negócio do cliente, entendeu? Entender o business dele.
Isso é meio que um cardápio, né, Márcio? Você entregou um cardápio ali e falou, ó, tem essas 5 opções aqui, e aí? Exato. Porque essa decisão, como você bem falou, tá muito associada a ele. E como é que fica essa leitura, Márcio? Aí é muito a sua pegada como engenheiro de produção, né? Essa leitura desses números, né? Quais são as bases que você tem de métrica? O que você está mais acostumado? O que você está mais acostumado a ver, a apresentar, a detectar como algo que está funcionando, como algo que não está indo tão bem? Como é que funciona isso para você, esses KPIs, né? Essas métricas que vocês usam? Tem um método, né? Então, a minha equipe tem um método. E esse método, vou dar um exemplo, né? Se a gente está analisando uma campanha hoje, analisando a performance da campanha hoje, a gente quer ver como as coisas estão variando e como que a gente se mede contra os benchmarks, né? Então, se eu estava, no exemplo que eu estava dando agora, tipo, o que gritou foi que em uma semana os números mudaram bastante, entendeu? Então, e mudaram para pior. E muito rápido, muito mais rápido do que a gente estava prevendo. E isso, quando o número muda, nesse caso, eu vou analisar duas coisas, né? Tipo, se tem uma conversão, se tudo ficar all things equal, né? Se tudo ficar igual, só tem duas coisas que podem mudar, né? Tipo, que ficou mais caro mostrar a impressão para aquela audiência, ou aquela audiência está convertendo menos, né? O percentual de conversão diminuiu. Então, a partir daí toda a informação está embaixo dessas duas métricas, né? Então, se está tudo igual em termos de conversão, mas o custo de impressão, o CPM, cresceu bastante, a gente vai investigar as coisas que têm a ver com o crescimento de CPM, que pode ser, de repente, a audiência mudou, ou o usuário está vendo a propaganda com muita frequência e está começando a rejeitar o anúncio, entendeu? A gente vai analisar as métricas que estão ali embaixo disso daí. Então, existe um método para isso, mas apesar de existir um método, não tem como fazer um livro de receita que é só isso, tipo, muda o tempo todo. A minha equipe, a gente tem reuniões diárias e reuniões semanais. As reuniões semanais são bastante focadas nos aprendizados e na análise. Só se tem uma coisa interessante que você viu durante a semana e você falou, apliquei esse raciocínio aqui, funcionou muito bem, você traz para a reunião de sexta-feira e é discutido entre um grupo de mais de 10 especialistas em mídia digital, né? Então, acho que o crescimento vai muito daí. Então, para responder só ao ponto de que não tem uma receita muito fixa, né? As coisas, existe uma certa criatividade ali também para poder analisar esses números. E um processo contínuo, né, Márcio? Foi bom você falar disso, né? Desse teu feedback contínuo, né, com a tua equipe, com o teu time, porque realmente isso não é uma receita, né? Não é uma receita de bolo. Faz isso e o resultado está ali e pronto. É uma coisa que tem uma interpretação contínua, porque também envolve mercado, envolve qualquer mudança que o mercado tá inclinando a. Isso tudo interfere, né? Então é muito importante, de fato, como você falou, essa leitura contínua e esse contato, essa comunicação que você tem com o time. A gente vai falar do time um pouco mais para frente, que é muito bacana também esse teu case. E isso também faz uma alusão às fórmulas e às agências e às empresas e às pessoas especializadas que vendem tráfego como algo 1, 2 e 3 e pronto, e cara, tá aqui, eu tenho a fórmula mágica. É o que mais tem por aí, né, cara? Que é aquela pessoa ou agência que tá focada no preço ali, em ter esse cliente pela questão de valor, literalmente, não de entrega de resultado para ele, né? Fala um pouquinho disso também, Márcio. Total, é um ponto muito importante de estar falando, que é uma coisa comum, é uma indústria que é difícil, não diria impossível, mas não é tão simples você mostrar o valor. Tem um papel, um artigo de um professor chamado... não me lembro o nome dele agora, se não me engano, George Akerlof, chama A Market of Lemons, e a tradução do Brasil, se você buscar esse papel hoje no Brasil, esse artigo no Brasil, é um mercado de limões, mas a tradução melhor seria talvez um mercado de abacaxis. O que ele fala nesse artigo? É a noção de assimetria de informação, que é basicamente quando um dos dois lados não tem a mesma informação que o outro numa venda, né? Então
O exemplo que ele dá, o maior exemplo, o exemplo clássico desse artigo, é o mercado de carros usados, né? Que não é tão mais assim, mas já foi bastante como ele está descrevendo. Que é o seguinte, você está vendendo um carro, o André está vendendo um carro por 15 mil e o Márcio está vendendo um carro similar por 10 mil, né? E a diferença é que o meu carro é um carro ruim, tem algum problema com ele, né? Foi muito batido e tudo mais. O carro do André, não, um carro muito bom. O que acontece? Se o consumidor não consegue perceber a diferença desses dois carros, fica muito caro para o André continuar nesse mercado. O André acaba saindo desse mercado, entendeu? Porque eu vou estar vendendo a 12 e o André não consegue vender a 12, ele só consegue vender no mínimo 15, né? Para não ter lucro nenhum. Então, esse é o efeito de mercados em que há assimetria de informação, em que você não consegue distinguir muito bem a qualidade de dois produtos. Eu acho que não 100%, mas a indústria de agências e tudo mais, de performance, tem um pouco disso, né? Eu já conversei sobre isso, sobre esse específico artigo, com alguns profissionais, pessoas donos de agência e tudo mais, e que estão na indústria, que entendem por dentro isso, e é unânime, o pessoal concorda com isso. O pessoal concorda que é muito difícil de você... Muitas vezes o cliente não consegue entender a diferença do trabalho de duas agências, mas... Por outro lado, também, um lado otimista em relação a isso é que cada vez fica mais fácil mostrar esse resultado. Continua difícil, é muito simples para uma agência, uma das tops do mundo, botar um pessoal muito novo para coordenar uma campanha e usar um livrinho de receitas e responder de maneira bem vaga e dar um mínimo de métricas e levando por causa do nome deles. Mas isso fica cada vez mais evidente quando a gente chega, por exemplo, faz um trabalho legal, entendeu? Eu acho que o cliente da minha agência hoje, ele com certeza vê essa diferença, entendeu? Então cada vez está ficando mais fácil mostrar essa diferença. Pô, que bacana, porque eu fico feliz e bom para quem está com você, com a sua agência, e é sofrido para quem não está, né, cara? Porque... Até ele chegar até você, porque a gente já passou por isso, a gente já viu em clientes que nós tivemos que tinha uma agência específica para lidar com tráfego e era incrível, porque a própria relação entre o cliente e a agência já estava muito estremecida, a ponto da diretora, né, vamos dizer assim, da segunda pessoa de decisão da empresa não ter mais autonomia, de falar, eu pedi a informação e a agência não está me dando. Ué, mas como não? Você só está abaixo do dono, como pode, sabe? Mas já gerou um ruído, porque eu faço perguntas, eles não sabem me responder, eu cobro um posicionamento, eu cobro um dado e eles não têm a resposta, ou dão uma resposta vaga. Cara, você descreveu agora, obviamente não vou citar por questões éticas, mas você descreveu agora um caso que a gente teve com um cliente, que era exatamente isso, sabe? Não, isso acontece o tempo todo, né? Tipo, tem alguns amigos donos de empresa que conversam comigo e falam, não, estou pagando esse tanto aqui para uma agência de SM, por exemplo, né? E eu consigo ali claramente ver, a sua agência não está fazendo nada por você. Eles não estão olhando para essa informação. Você provavelmente estão usando 4, 5 horas de otimização de campanha por mês, mas vendendo como se fosse uma coisa muito mais complexa, né? Porque se eu falar dos elementos aqui, cada elemento que você pode olhar no SEO de um site, por exemplo, você vai jogar ali uns 30 elementos e você fala, não, estou averiguando tudo isso. Tá, mas não tá, entendeu? Você tá, então, isso aqui, mas fica como o pessoal não entende, né? Fica difícil de discernir as diferenças. A gente, como agência, cara, aqui, né, na hora de montar time ou sob demanda, cara, a gente pena, assim, a gente sofre porque realmente é um mercado, cara, que a maioria em que se diz especialista, a gente olha e fala, cara, esse cara não é especialista, ele não sabe. Porque a gente não funciona, a gente não é um especialista em tráfego. Eu tô conversando com você, você é um especialista em tráfego. A gente não é um especialista em tráfego, então a gente precisa somar forças, buscar pessoas para somar o time, para atender as demandas de projeto e tal. E, cara, a gente já teve de frente, assim, com muita gente que a gente falou, agora vai, hein? Vamos lá, vamos ver.
E aí, Márcio, cara, a gente falava, tá de sacanagem, sabe? A gente não é especialista em tráfego, a gente sabe que isso tá errado, a gente sabe que não é pra fazer assim, a gente sabe isso. Então tem muita coisa que tá assustador, cara. O Brasil aqui, essa chuva, né, de especialistas e a chuva de demanda de produtos, né, de, faz ABC aqui, vai dar tudo certo. Essa entrega, né, essa falsa entrega, né, cara? Tá assustador. O mercado aqui tá realmente, tá louco, tá muito louco. Você está falando do Brasil, talvez seja um problema aí maior, talvez, não tenho certeza. Mas aqui também, eu tive recentemente, não recentemente, na verdade isso daí tem mais de um ano, que a gente assumiu uma conta muito grande, uma conta global muito grande, a gente assumiu de uma outra agência, que é uma das tops do mundo, e eu fui à sede da companhia, da empresa, e quando eu abri o Google Ads deles, cara, tipo, tinha coisa que você não acredita, entendeu? Porque ninguém estava olhando. Basicamente, o pessoal fazia lá um relatório QBR no final do trimestre e apresenta os resultados, mas, assim, atingindo keywords que não faziam o menor sentido, entendeu? Tipo, coisas que, na minha opinião, são dignas de um processo, entendeu? E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, se essa mega agência faz isso, né, porque realmente é um mercado complicado, né? Então não é só as agências pequenas que vai pagar R$1.000, R$2.000 para fazer o seu tráfego, mas é uma coisa, em geral, até nas grandes agências. E também quando eu entrevisto pessoas, eu entrevisto, assim, bastante, né? Como agência, a gente cresceu, acho que foi 8 vezes em 18 meses, entendeu? Algo assim, entendeu? Em termos de mídia, meu departamento específico, né? Em termos de mídia, a gente administra. E, cara, então foi bastante entrevista e tudo mais, e você pega pessoal top de grandes agências e muitos deles não são legais, não têm conhecimento. Outros têm, entendeu? Tanto é que eu vim contratando esses que têm, né? Mas é porque também o foco não é tanto o aprendizado, né? Eu acho que uma coisa clássica na minha equipe é o foco no aprendizado, em estar sempre melhorando um pouco mais a cada dia, né? De estar vivendo para aprender, né, Márcio? Isso me remete muito, cara. Você está dizendo, me remete muito àquela coisa assim, eu preciso aprender algo. Então eu vou comprar um curso de tráfego e pronto, aprendi tráfego. Porém eu não estudei, nem sequer acessei o conteúdo. A gente tem números incríveis, né, com relação ao número de pessoas que compram e adquirem qualquer conteúdo online, porém a taxa de conclusão desse conteúdo é muito pequena, né? E é justamente por isso. Isso na empresa, fazendo um gancho, eu acho que tem um pouco disso, né? O cara pensa assim, legal, eu preciso investir em tráfego e ads, só que eu não tenho ninguém para fazer isso, vou contratar uma agência pronto. Ele me pediu 10 mil de verba, sei lá, não importa o número, e pronto, eu estou investindo um percentual, um valor X em tráfego. Está resolvido, aquela agência está fazendo isso para mim, então pronto, menos um peso e menos uma preocupação, sabe? Onde, na verdade, deveria estar toda a atenção dele, né? Assim como a pessoa que compra qualquer conteúdo que seja, deveria estar pensando realmente em enriquecer com aquilo, né? Em gerar resultado com aquilo. Então, eu acho que eu vejo muito por aí, daquela coisa, só o fato de ter investido na agência ou o fato de ter adquirido um curso já vai resolver o problema. E não é, né? A gente tem que chegar ao fim das coisas para poder obter resultado, né? Não, total, concordo com isso. O ponto de você só comprar o curso e achar que tá tudo bem é um ponto vital, né? Tipo, eu acredito que uma das coisas que me fizeram, assim, evoluir na minha carreira foi que até certo ponto eu estava, assim, bem obcecado, eu diria, com o aprendizado, entendeu? Então, acho que o que aconteceu foi que eu entrei numa agência e vi um pessoal muito fera e falei, caramba, eu tô só ao lado de pessoal fera aqui e eu não sei tanto, né? Isso, uns 7 anos atrás. E aí eu falo, cara, eu tenho que aprender muito, entendeu? Então, sempre que eu ouvi alguma coisa assim, eu estava numa reunião, houve uma expressão, alguma coisa técnica que eu não sabia, eu ia para lá, dava um Google, e cara, esse é 15 minutos que você dá o Google, você já aprende bastante, né? Mas você tá ali, esponja, você ouviu
uma interpretação de como você descreve uma determinada tática, etc. Cara, dá outro Google, vê outra pessoa falando sobre aquilo e tudo mais, e você realmente fica inteirado sobre aquilo e vai, é claro, trabalhando todo dia bastante para poder botar aquilo em prática, e aí o resultado vem disso, né? Não vem de só olhar o curso, apesar de eu acho que podem ter cursos muito bons aí, mas é muito importante que você faça, né? Tem que você faça. E tá muito no princípio de procurar mais, né, Márcio? A gente percebe, assim, uma galera mais jovem, né? A gente percebe que tem essa cultura do, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer A. Pronto, eu fiz A tá entregue, tá resolvido. Cara, procura o B para fazer, procura C, D, sabe? E quanto mais você procurar, mais predisposto você tiver e mais informação você buscar, cara, é você que vai colher isso na frente, né? Não tem muito para onde correr, né? Literalmente a consequência, o resultado disso vai vir no futuro com o conteúdo que você está adquirindo, né, cara? Exato, é muito da pessoa e muito também do momento da pessoa. Eu não acho que, tipo assim, desde o início eu era, apesar de sempre me dedicar bastante, ter passado ter estado em instituições muito boas, eu acho que com o tempo eu fiquei ainda mais assim dedicado a aprender as técnicas do que eu faço, entendeu? Ficar muito curioso e muito motivado para aprender dessa maneira, entendeu? E você é uma ótima referência disso, Márcio, porque muitos, né, no seu lugar já estariam assim, beleza, amarrei o meu burro, tô tranquilo, tenho um cargo bom, tô num lugar bom, ganho bem, tô tranquilo, mas não, cara, você tá catucando, a gente é amigo pessoal, então a gente se fala, então é perceptível, né, o quanto você tá sempre buscando onde outras pessoas, dependendo do perfil, estariam já, tô tranquila, tá tudo certo, vida tá seguindo, sabe? E, o que é muito ruim, né, cara? Em qualquer negócio, independe de qualquer área, de qualquer segmento, seja você como empresário, seja você como profissional, contratado, eu acho que tem que estar sempre... A gente falou muito disso até já em entrevistas e papos que a gente tem na área de empreendedorismo, com pessoas dessa área, porque isso muda jogo, né, cara? Isso faz total diferença, né? Eu queria entrar agora também um pouco na parte prática, Márcio. Por exemplo, uma coisa que a gente se ouve muito falar é a coisa do teste AB. Você pode aprofundar um pouquinho, falar pra gente um pouco sobre o teste AB, faca na caveira, né, propriamente dito, né, real, assim, como é um teste AB, não certas coisas que a gente ouve falar por aí, mas uma coisa mais na prática, como é para você atuar e trabalhar com o uso da ferramenta, né, do recurso teste AB para gerar resultados na área de tráfego. Essa parte de testar os conceitos e do teste AB, de qualquer outro tipo de teste, eu acho que é uma das coisas que mais me atraíram para esse lado, para esse departamento, né? E como a grande vantagem de hoje é que você tem muita facilidade para fazer isso, né? Muita facilidade, tipo, para você testar uma coisa a baixo custo, né? Você lança aqui um produto novo e você testa 3 ou 4 maneiras de falar sobre aquele produto e você pode literalmente aprender bastante com R$100, sabe? Tipo, uma empresa normal aprender com R$100. A gente teve algum aprendizado aqui por criar esses anúncios e testar esses anúncios. Teve um exemplo do ano passado de uma empresa que já é tradicional no mercado, mas que numa indústria que vem decaindo, então ela está começando a buscar um outro tipo de clientes. Então estava apostando que o vertical que eles estavam indo para cima, para o segmento que eles iam para cima, era do healthcare, né, tipo de saúde. E o pessoal da minha agência estava meio em dúvida e tudo mais, né, então, mas o que eu pude propor e que deu certo no final, olha, a gente não precisa saber qual que é o segmento que a gente vai atacar. A gente ataca todos eles, a gente cria campanha para todos eles, a baixo custo, e aí a gente vê o que está certo, entendeu? A gente vê quanto... Deixa o mercado responder, né, cara? Deixa o mercado dizer pra gente para onde a gente tem que ir.
Então, uma campanha de 5, 6 segmentos, com imagens diferentes, com um criativo diferente, cada um atacando aquelas audiências, e vamos lá, rodou por, acho que 6 meses, e aí agora a gente vê, a gente analisou, não, realmente vale a pena ir para esse específico segmento aqui, que a gente deve focar por hora, entendeu? E tudo isso aprendizado para uma empresa daquele porte foi barato e que determinou o futuro da empresa, né? Me diz uma coisa, mas rolou aquela cara de surpresa, fala, putz, cara, sorte que a gente não foi para outro lugar. Que bom. Rolou bastante, porque geralmente você pega o pessoal, vem alguém muito inteligente, um senior director, um VP de uma empresa, e tem uma ideia, às vezes a suposição da pessoa é boa, mas às vezes não é. E quando uma pessoa de tamanha, de uma vaga tão importante fala isso, geralmente o pessoal concorda, entendeu? Então acho que... Baixo, né? Já balança a cabeça, não, sim senhor, vambora. Exato, então tipo... Aí entra o Márcio com a pastinha lá e fala, cara, vou fazer a apresentação agora sobre o segmento. Genial, cara. Aí você vem com a lógica, né? Olha, assim, a gente pode ser healthcare, mas por que a gente não testa aqui? Vai custar para você tanto fazer esses anúncios, e a gente roda e define o futuro da empresa, entendeu? Aí, até essa pessoa que é bastante inteligente, que fez essa suposição, ela vai falar, faz sentido, vamos fazer isso. E roda, e foi muito positivo por causa disso. Então... Poxa, mas que bom, cara, que incrível, né? E sobre a diferença, Márcio, assim, do ponto de vista da questão orgânica, né? E da questão paga, né? Fala um pouco disso também pra gente. Em geral, né, quando alguém vem conversar comigo, alguns amigos que estão trabalhando, precisando de alguma assistência com isso, algum conselho, eu vejo muito pessoal pensando só no orgânico, né? Pensando, vou criar aqui isso e vou criar minha página lá do Facebook e tudo mais. Não vou dizer nem só meus amigos, até empresas, né? Você vê empresas que vão contratar um funcionário que vai custar $150 mil por ano, funcionário só para ficar ali fazendo aqueles posts na empresa grande, né, no caso, mas fazendo os posts da empresa e tudo mais. E aí você começa a ver os resultados, o post tem 3, 4 likes, e você fala, por que você está pagando uma pessoa para ficar criando conteúdo para 3, 4 pessoas darem um like, né? Quando, na verdade, você pode ter um suporte muito importante do lado pago, né? Então não precisa ser 100% pago, não acho que isso seja o caminho, mas você pode ter muito aprendizado rodando os dark posts do Facebook e tudo mais, que são os posts que ninguém vê na sua timeline, mas que você está testando ali para o anúncio. Então você testa 5 ideias ali e vê, essa ideia que deu mais legal. Aí você bota no orgânico e você promove também a sua página da sua empresa com anúncios pagos para poder aumentar o número de seguidores da empresa, né, o número de seguidores reais, né? Você está fazendo ali, vou atingir aqui, minha audiência são dentistas, então eu vou lá e vou atingir os dentistas para poder para expandir minha página, né? Tudo isso para você dar um suporte para o lado orgânico, né? Então uma coisa para mim caminha muito junto com a outra, e você consegue ver isso muito claro. Você consegue ver quando você faz uma campanha forte do paga, o lado orgânico cresce. Você entendeu? E o lado pago geralmente é um dos primeiros contatos com a empresa, né? Quando a pessoa vai lá e dá o like, dá follow a empresa na mídia social, aí ela já tem mais um contato, é mais fácil aquela audiência, numa próxima campanha, fechar, né? A gente diz que abriu a porta, né, cara? A empresa abriu a porta ali para o cliente, né? O cliente abriu, falou, tô aqui, cheguei. Legal, isso é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Então, tipo, apesar de eu entender bastante o valor do pago, o orgânico também tem o seu valor, porque a chance geralmente os números de conversão vão ser muito maiores para aquelas pessoas que já conhecem a empresa. Um caso de bastante sucesso nosso agora é usar first party data, que é os dados que a empresa já tem, né? Aquela base de dados da empresa. Isso funciona muito bem, né? Então você faz campanhas que aumentam a sua base de dados, mas quando você quer vender alguma coisa, você vende para aquela sua base de dados que já é fiel. Que não necessariamente fiel, mas já te conhece um pouco, né? Já está com você há um tempo, né? Já existe uma relação, Márcio.
Muito bacana. Isso a gente também, em lançamento, se atua muito assim, né? A gente até fala que o primeiro lançamento tende a ser um lançamento bom, porque existe uma demanda reprimida de um público que já está próximo a você, que está só esperando você vender alguma coisa. É só você Exato, abrir a porta e falar, cara, eu estou vendendo aqui, ó, qualquer coisa. Aí essa exato. galera de primeira camada vai chegar em você porque ela já te acompanha, já te curte, já vê em você algum tipo de referência, autoridade, enfim. É, em muitos casos vale a pena você ficar nutrindo, aumentando essa base, né? Você ficar tentando trazer pessoas para seguirem a sua página, pessoas para seguirem seu conteúdo. E isso não necessariamente precisa ser feito só do orgânico, né? Pode ser impulsionado pelo lado pago e no longo prazo, o resultado é muito mais positivo. Legal. E Márcio, como é que é, cara, assim, a relação, a sua relação, a sua experiência, algo que você tenha vivido bacana, que você possa contar aqui pra gente, claro, do ponto de vista ético, que não tenha nenhum problema, mas que você possa compartilhar conosco com a relação com as grandes marcas, né? Pô, você já fez projeto com a Cisco, Microsoft, Latam, Motorola, entre outras. Você tem algum case, alguma coisa bacana que você possa contar, compartilhar conosco com relação a essa sua experiência com essas grandes marcas? Tem coisas positivas e negativas quando você está numa empresa dessa, né? Quando você está com uma empresa dessa. Positiva é que você tem muito recurso financeiro para fazer bastante coisa, você tem muita gente inteligente do teu lado, sugerindo e dando ideias e trabalhando com você. Tudo isso é muito positivo. E uma coisa que acontece muito comum é você aprender você implementar uma coisa em uma grande empresa e depois você ter aquele case para poder implementar na outra, né? Tipo, tem uma capacidade de teste maior, né, Márcio? Você tem muito maior, você vai ter mais verba para poder adquirir uma ferramenta que você quer testar, você tem uma equipe do outro lado também que tem um bom julgamento, que são pessoas inteligentes e que podem agregar também, então tem muita coisa positiva nesse lado. Do outro lado também tem os lados negativos, né? Tipo, se você quiser, por exemplo, se eu for fazer uma campanha para uma startup hoje, em um dia eu consigo ter todas as integrações necessárias, por exemplo, para saber quando uma lead veio, o que aconteceu com aquela lead, né? Tipo, uma coisa muito simples de você fazer numa startup, numa empresa global, numa Fortune 500, às vezes é difícil, né? Muita burocracia, você tem que conversar com o pessoal de IT e tudo mais, então você acaba tendo integrações mais simples nessas empresas mais complexas por causa da burocracia que você tem internamente, né? Então tem esse lado negativo também, né? Tem o lado de, como eu falei recentemente, tipo, o pessoal não querer discordar muito com o pessoal mais pro alto e em altas posições. Tem também o fato da comunicação não ser tão fácil, porque tem muita gente envolvida, né? Mas então, isso ainda para você é muito perceptível nessas empresas, Márcio, essa questão hierárquica, tipo, as pessoas se contêm muito em abrir a boca para dar ideias e opiniões com esse receio dessa hierarquia, ou você percebe uma coisa mais fluida, sabe? Eu não sei, como é que tá a sua percepção com relação a essa questão de hierarquias nessas grandes empresas? Ainda existe bastante, acho que vem mudando bastante com o tempo, depende muito da empresa, são empresas mais tradicionais, empresas mais modernas, tipo, eu já trabalhei com alguns unicórnios, né, empresas que hoje valem 1 bilhão, mas que ainda tem essa cultura de startup, então isso também facilita mais um pouco nesse sentido. Então, mas essa hierarquia ainda existe, com certeza, né? Ainda faz parte. Entendi. E, cara, assim, falando agora de um pouco de tendência, né, de comunicação de um modo geral, com relação aos anúncios hoje, qual é a sua percepção com relação ao caminho que essas empresas estão seguindo? Elas estão indo para um caminho de venda, venda, venda? Elas estão indo para um caminho de defesa de propósito associado à questão da marca, com a construção do brand? Como é que está a sua percepção com relação a isso hoje? Eu acredito que, tipo, um fator muito importante agora é a questão da privacidade, né? Tipo, GDPR e tudo mais, que é uma coisa que está mudando o mundo, né? E que não está muito... Estou falando especialmente no digital, né? Não está muito claro ainda para onde vamos, né? Eu acredito que a tendência apesar da gente ter
algumas medidas que são pró-privacidade para poder proteger o usuário, que vão atrapalhar um pouco no sentido de tracking, de entender aquele usuário, eu acho que isso com o tempo vai acabar acontecendo de uma maneira que o marketing, os advertisers vão ter bastante informação, mas de maneira mais segura, entendeu? E essa informação vai poder ser utilizada cada vez melhor, né? Então, a gente pode conectar todos os pontos das campanhas e tudo mais, entender realmente o perfil do usuário e como que o usuário faz essa compra online e tudo mais. E eu acho que a gente vai estar ganhando só mais espaço nesse sentido, apesar das preocupações da questão de privacidade, né? Acredito que teremos mais controle dos resultados, mais tracking. Isso vai ser uma coisa que vai crescendo bastante aí nos próximos 5 anos. Tá ganhando corpo, né? Tá andando junto. Quanto mais informação você tem, ao mesmo tempo você tem que contrabalancear com a questão da privacidade. Isso tem que andar junto, literalmente, né, Márcio? Concordo. E agora me conta, cara, como é o seu time, né? Como é o Márcio junto ao seu time, a questão dessa formação, dessa fluidez desses processos todos que são tomados, dessas decisões, desde o planejamento, enfim, da comunicação entre as áreas. Como é que funciona você com a gestão desse time? Você toca um time aí de mais de 10 pessoas. Como é que é lidar com isso, com essa questão individual de cada um? Tá todo mundo junto no mesmo lugar? A maioria é remoto? Como é que funciona hoje você junto ao seu time? Boa pergunta. Eu acho que tudo vale lembrar, assim, do quanto que é importante você saber lidar com incertezas, entendeu? Então, ainda mais numa equipe que está crescendo, numa empresa que está crescendo sem parar e tudo mais, as coisas vão mudando, entendeu? Uma coisa é trabalhar nos Correios, nada contra quem trabalha nos Correios, mas você tem ali aquele processo que já está ali bastante efetivo há um bom tempo, versus trabalhar numa empresa que está crescendo e que está mudando tudo o tempo todo, né? Uma das coisas que... Então, na minha opinião, é bastante estar preparado para lidar com a incerteza, né? E do jeito que eu acredito que eu faço para o time é diminuir as barreiras de comunicação, que eu posso falar um pouco mais disso, focar no aprendizado contínuo. Então são coisas interessantes, mas eu pessoalmente também acredito muito no mindset, que eu vou colocar aqui, para palavra bem batida, né? Mindset, principalmente em português. Não tem problema não, vai. Mas eu acredito que tenha feito bastante diferença nesses últimos anos foi ter a percepção correta, ter esse como eu disse, mindset, mas ter esse approach correto para o crescimento, né? Uma das coisas que eu acredito em geral é tipo das limitações, né? Eu sou muito técnico no que eu faço, tanto na parte aqui do departamento, analisando a performance de uma campanha, mas também da maneira com que eu proponho coisas novas para a gestão da equipe, né? E também do meu pessoal, tipo, do lado pessoal, eu acredito que cuidar da minha mente aqui e fazer com que eu esteja com a mentalidade certa para poder atingir os objetivos é muito importante. Desculpa interromper, mas eu percebo que a gente está falando de algo frio, né? A gente está falando de dados, né? De números, porém é fundamental que exista a questão interpretativa também, né? A questão pessoal de cada um, de poder como agregar, como ler esses dados e como surfar uma onda ou conduzir isso, né? Isso é maravilhoso. Isso é difícil também. Porque não somos máquinas, né, cara? Tipo, não é só máquina aqui. Então você entender como você precisa pensar das coisas. Eu sou... como eu estava falando, eu tento ler bastante, tento agir tecnicamente no que eu estou implementando. Quando eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo como tem muito lado do otimismo, né, do visualização otimista e tudo mais.
Isso é uma coisa que, se você for ver pesquisa relacionada, você vai ver pesquisas para os dois lados, mas uma coisa importante é que tem limitações, né? Você não pode acordar todo dia falando assim, cara, vai dar tudo dar certo, tudo mais, porque tem limitações nisso, né? Uma das limitações é, por exemplo, quando você não acredita naquilo, você começa a ter o seu inconsciente respondendo aquilo de maneira negativa e acaba ficando mais forte, né? Por exemplo, se eu não sou organizado, eu ficar aqui pensando, não, eu sou organizado, no meu inconsciente eu sei que eu não sou, entendeu? Então, Não vai aparecer, né? Sua mesa não vai aparecer organizada. Pronto. Não vai aparecer, você não vai mudar, porque o mais danoso é você estar indo contra o que o seu inconsciente sabe que não é, entendeu? Então é muito mais... Qual é a solução? Uma das soluções para isso, por exemplo, é você pensar de maneira... mais como uma pergunta do que como uma frase dessa, né, assertiva, mas alguma coisa como: será que eu posso ser hoje um pouco mais organizado? Existe essa possibilidade, né? E é claramente que existe, e depende tudo do seu esforço. Aí você entende, caramba, não adianta eu botar esse label de eu não sou organizado, nem do label de que eu sou organizado, mas eu sei que se eu chegar aqui, organizar aqui minha mesa, eu tenho a capacidade para fazer isso, eu tenho certeza que eu tenho a capacidade para fazer isso. Aí você começa a agir dessa maneira, e com o tempo você começa aí sim a mudar como você se percebe, né? E você começa a saber que você é organizado, e as coisas vão aí mais naturalmente, mais organicamente, né? Tipo, você força um pouquinho através desse tipo de pergunta, e as coisas vão mais organicamente, depois que você começa a se enxergar como uma pessoa um pouco mais organizada. Então, é um pouco dos dois isso. Eu acho que isso também está totalmente relacionado a uma coisa que eu também prego na minha vida pessoal, que é o contrário do positivo, o contrário do otimismo, que é o pensamento negativo, mas de maneira correta, né? De você falar assim, ó, uma das coisas que eu falei até hoje aqui foi que no início eu estava com uma equipe muito fera e uma agência, uns 7 anos atrás, eu olhava para todo mundo falando assim, caramba, todo mundo muito fera, né? Muito, muito bom. Mas aquilo me deu uma energia muito grande para trabalhar, né? Me deu uma energia muito grande. Se você acha que você nunca vai bater aqueles caras, beleza, aí você tá com um problema maior. Mas é você saber, cara, eu tô para trás, se eu dormir aqui no ponto, eu vou ficar para trás. E aí você entende que cada pequeno conhecimento que você adquire, você está mais próximo e mais próximo, isso cresce meio que exponencialmente, e assim que... O mais importante você teve, que é a sair da inércia, a decisão de falar, cara, só depende de mim, cara. Exato. Tipo, eu tenho que ter o consentimento de falar, cara, eu preciso sair da inércia, eu não posso ficar aqui parado, porque senão, meu irmão, os caras vão se distanciar de mim absurdamente, né? Isso é fantástico, cara. Não é pensar assim, não é pensar, eu sou o melhor dessa galera aqui, quando você sabe que você não é, mas fala, cara, eu tô aqui, né? Tô aqui por baixo, mas eu vou começar a me dedicar porque eu sei que se existe uma maneira de melhorar, é através dessa dedicação. E você se surpreende com o tempo como as coisas progridem, entendeu? Você, caramba, eu não imaginava que eu fosse evoluir tanto, assim, até um ponto que, no caso específico que eu tô contando, tipo, até o ponto que eu cheguei, cara, na verdade eu não tava tão mal assim, tava bem, e na verdade agora eu tô bem acima. E foi assim que as promoções aconteceram, que a mudança de agência e tudo mais foi acontecendo por conta de realmente estar apresentando um valor pro mercado. Aquele 1% a cada dia, né? Você vai melhorando 1% a cada dia, continuamente. E eu acho que uma parte muito interessante disso é quando você tem um estalo que isso que você está construindo foi através do estudo, buscando conhecimento, que se você continuar nesse ritmo, você vai conseguir se superar cada vez mais, né? Que é o que você citou, né? Exato, totalmente. O que você falou aí do 1% né, um pouco, de pouco a pouco, né? Muito falado, tem de diversas maneiras, né? Tem o John Woods, que era da UCLA, falava uma coisa parecida, que quando você melhora um pouco a cada dia, coisas mágicas acontecem, né? Mas tem diversas maneiras que eu posso citar aqui, coisas que têm a ver com isso, que esse negócio de você melhorar um pouquinho a cada dia, e você ter resultados, assim,
muito, muito significativos, entendeu? E olhar para trás e falar, cara, eu posso me achar inteligente, mas nada disso ia acontecer se eu não tivesse realmente dedicado em aprender, dedicado em aumentar o meu conhecimento de pouco a pouco, né? Mas eu vou te falar que nem sempre o pensamento negativo é o que é o meu combustível, mas muitas vezes e funciona muito bem, né? Se você está... recentemente também eu estava indo para uma apresentação em Chicago e tudo mais, e eu não estava feliz com aquela apresentação, né? E, cara, eu trabalhei uns 3 dias direto, fui dormir 3 da manhã para acordar às 6 para apresentar aquilo no mesmo dia, porque eu estava inseguro em relação à apresentação, porque eu não estava gostando, estava achando que não ia ficar legal. E quando chegou 6 da manhã para apresentar naquele dia, eu tava, cara, tenho certeza que isso aqui tá bom. Eu não tenho dúvida, ninguém precisa me dizer que isso aqui tá bom. Eu tava confidente, tava, tipo assim, confiante no trabalho, entendeu? Confiante quando eu fui apresentar e tudo mais. Isso eu tô dando um exemplo, aconteceu já várias vezes, mas que é a base para você realmente olhar pro espelho e falar assim, vai dar tudo certo hoje. Porque eu sei que eu trabalhei pesado, porque eu sei que eu posso apresentar um bom documento hoje. Eu acho que é a prova que a ficha vira, que fala assim, cara, você tá pronto. Relaxa e vai. Isso me lembra uma história que quando eu fui fazer uma aula teste, né, eu fui convidado para dar aula no Infinet, e aí eu tinha que fazer uma aula teste, então tinha que preparar uma aula. Eu até então nunca tinha sido professor, mas eu topei esse desafio, era enfim, muito bacana, e eu fui, cara, eu preocupado, eu montei uma aula. E aí eu tinha um tempo, sabia que eu ia ter um tempo de 30 minutos para dar essa aula, e aí eu preparei uma puta apresentação, tudo certinho, Márcio, tudo maravilhoso, mas eu não conseguia ver que aquilo estava bom. E aí eu fui pro espelho para dar a aula, e eu não chegava nem perto de 10 minutos, eu falava, gente, eu vou ter meia hora, caramba. Clássico. Nervoso, e aquela ansiedade, até que eu cheguei e falei, cara, olhei e falei, bicho, não, eu tô pronto, cara. Eu vou falar na apresentação, tá aqui na minha cabeça, eu sou bom, eu tô tranquilo para dar. E aí eu abstraí, cara, e quando eu abstraí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu parei de me preocupar com o tempo, eu parei de me preocupar com um monte de coisa, e eu fui pro dia seguinte pra aula sem ter dado uma aula na vida, e eu acho que eu dei a melhor aula da minha vida. Foi incrível. Porque você sabe que você é bom, né? Tipo, que você tinha aquele conhecimento para aquela específica aula. Se você não tivesse, não adianta você ficar falando para você que vai dar certo, não. Mas você sabia, cara, eu fiz o meu dever de casa, eu trabalho com isso, agora sim vale a pena você ter essas afirmações, olhar para o espelho e falar assim, não, vai dar tudo certo, eu sei que vai dar certo porque eu sei esse negócio, entendeu? Muito bacana. E eu te vejo também, cara, como um gestor, assim, muito de troca e de pegar na mão e vambora, sacou? Tipo, você, é pensar como um time, né? A gente recentemente a gente tem um cliente, enfim, a gente recentemente conversando com ele lá preocupado com essa mudança de mercado, de trabalho remoto e tal. A gente que trabalha remotamente, a gente já lida bem com isso, mas ele estava muito preocupado com a percepção de trabalho dos colaboradores dele. E a gente falou, cara, o que o colaborador tem que fazer? O que esse cara aqui tem que fazer? Não, esse cara é responsável por isso, ele tem que me entregar isso. E a gente falou pra ele, cara, então tira esse peso das suas costas e tira esse peso dele de ter que relatar tudo que ele tá fazendo para chegar na entrega que é o A. Sabe? Que é que ele tem que te entregar. E deixa ele liberto, cara. E cobra dele a entrega. Se ele tá na praia, o que ele vai fazer, não importa. E como ele vai fazer, o que importa é o que ele tem para te entregar. Porque senão você tá colocando um peso nele, tá se colocando um peso de entender todo aquele caminho dele escrever, dele catalogar, fiz isso, hora tal, falei com o cliente e tal. Cara, era a venda que ele tinha que fazer, ele vendeu. Pronto, o resultado foi a venda. Não importa se ele falou com o cliente jogando pôquer, cara, 3 horas da manhã. Não importa, sabe? Importa. Eu te vejo muito assim com o seu time, né? Me corrija se eu estou errado, né? Não, total. E, tipo, eu dei uma volta bem grande, mas a gente tá voltando num ponto importante aqui, que você está falando da gestão, o que a gente faz que ferramentas a gente usa também, né? Tipo, na gestão da equipe, entendeu? Uma coisa que mudou bastante recentemente para minha equipe foi a utilização da metodologia Scrum, né? Tipo, do Agile, né? E o principal, eu acho que seria as reuniões diárias. Para quem não conhece, basicamente você
ter uma reunião de 15 minutos, em que você pergunta 2 coisas para cada pessoa que está na equipe. Como é que foi seu dia ontem? Teve alguma barreira? Se não teve barreira, beleza. E como é que vai ser seu dia hoje? O que você vai fazer se você vê alguma barreira? Então, dura 15 minutos numa reunião com uma equipe de 5, 6 pessoas, você vai durar uns 15 minutos. E você fica ali, você aumenta bastante a comunicação da equipe, entendeu? Então, no seu caso aí, o seu cliente, por exemplo, com certeza ficaria muito mais tranquilo se com 15 minutos ele consegue entender o que está acontecendo no departamento, entendeu? Todo dia, ok, eu sei o que está acontecendo, eu sei onde é que você estava, tipo, mais ou menos onde você está, você não sabe do detalhe. Essa reunião é uma reunião que você não fala de detalhe, você fala, estou fazendo isso hoje e eu acho que vou ter problema na implementação no Facebook porque é uma implementação nova aqui, de um novo formato. E alguém da equipe vai falar, outra pessoa, não é o chefe, outra pessoa pode falar, eu já trabalhei com isso, eu consigo te ajudar, entendeu? A pessoa que está liderando a equipe vai ter mais visão, vai ter mais noção do que está acontecendo na equipe e vai saber aonde atuar. Eu acho que hoje o André que precisa de ajuda porque ele está fazendo uma coisa que eu sei como eu posso ajudar ele. Ou eu sei que, na verdade, o Juliano é a pessoa certa para ajudar o André e eu vou falar com ele, eles vão resolver isso aí. Entendeu? Então, deu muito mais agilidade para a gente, né? Tipo, comparando com uma metodologia mais waterfall, uma metodologia mais Gantt chart, sabe? Tipo, de entender exatamente o que vai acontecer, entender hoje o que vai acontecer no projeto daqui a 6 meses, com o Gantt chart lá, com todas as funções. Não, hoje a análise, o planejamento é um planejamento que acontece diariamente, a gente está conversando diariamente, vendo mais ou menos, a equipe está no schedule, está agendada por mais ou menos uma semana. As coisas mudam diariamente. Eu tenho aqui na minha agenda, no meu browser agora, uma ferramenta em que eu vejo em uma só tela. Eu sei que todo mundo está trabalhando, eu sei quais são as funções, quais são as tarefas. Eu não sei como é que ele está trabalhando, eu sei que ele está nessa função, eu sei que ele está aqui, fazendo a implementação do Facebook, é essa a tarefa dele, eu sei que ele está fazendo isso e eu sei que são 8 horas reservadas para isso e se acontecer alguma coisa, o gerente dessa pessoa que está reportando a mim, ou até eu mesmo, eu posso chegar lá e falar assim, André, você em vez de fazer isso hoje, faz aquele outro e vamos remanejar as coisas. Tipo, uma visibilidade que não só eu tenho como diretor do departamento, mas todo mundo tem, né? Inclusive, o próprio Slack exerce uma função dessa, né, Márcio? De trazer essa transparência e essa comunicação fluida entre um time inteiro, né? Seja de N áreas, mas todo mundo num ambiente como o Slack. Eu não sei se você usa o Slack ou se você... Eu uso o Microsoft Teams, porque é o nosso cliente, e porque é uma ferramenta boa mesmo. Mas eu já usei... Palmer chama, Microsoft Teams, vai patrocinar, quiser... Não sei. Mas sem brincadeira, a ferramenta é bem legal, o Slack também é bem interessante. Eles acabam convergindo essas boas práticas de gerenciamento de projetos, acabam convergindo, né? Quando uma dessas ferramentas vê que a maneira melhor de trabalhar dessa maneira X, acaba que todo mundo vai fazer uma coisa semelhante, né? No caso do Microsoft Teams, tem a facilidade de ter toda o Excel, o pacote Office lá, online, fica mais fácil, as coisas ficam mais integradas, né? Mas, independente disso, o Slack também é uma ferramenta muito boa para comunicação. E o que você está tentando fazer aí é reduzir, aumentar uma coisa chamada, acho que em português seria saturação da comunicação, communication saturation, que basicamente... tem uma forma para isso, mas que tem a ver, quanto mais os membros da equipe estiverem conversando entre si, quando tem um canal de comunicação, maior a communication saturation, isso é correlacionado com boa performance de equipe, entendeu? Então, a minha equipe, antigamente, uns anos atrás, tinha um departamento de contas, é o único cara que conversa com o cliente, esse executivo de contas ia conversar com um gerente do meu time, esse gerente do meu time vai lá e gerencia aquela tarefa com uma equipe de 2 ou 3 pessoas, entendeu? O que eu fiz recentemente foi cortar essas barreiras e hoje você vê um funcionário, um analista júnior que está em Bogotá,
vai estar conversando, vai estar naquela reunião com o cliente, conversando com o cliente ou não, mas vai estar parte daquela reunião, e se for uma coisa da responsabilidade dele, uma implementação específica, ele pode sim conversar com o cliente, com o executivo de contas, com o gerente do projeto, entendeu? E essa fluidez de comunicação já... De novo, eu sempre procuro a parte técnica para poder respaldar o que a gente vai fazer. Eu já sabia que já tinha um suporte muito grande, teórico, de que aquilo podia funcionar, mas foi o que aconteceu. Funcionou bastante, a gente é muito mais ágil hoje em dia, os projetos têm menos defeitos, o pessoal que está envolvido com o projeto realmente entende o projeto, entende todas as etapas do projeto, então por tudo isso tem sido uma vantagem muito grande. Porque vira literalmente uma comunicação, né, Márcio? E não um segredo, né? Não é aquele telefone sem fio, sabe? Aquela brincadeira clássica de criança que é impressionante. A gente conhece a brincadeira de criança, mas me assustou quando na faculdade o professor fez isso uma vez. E eu falei, não, brincadeira de criança tem alguém ali, realmente tem um problema, mas existiam incentivos para que o pessoal passasse a informação correta e no final a informação não vem correta. Tipo, vem totalmente trocada porque passa de um para o outro. Então, quando você tem esses gargalos, esses pontos de um conversa para o outro, fala para o outro, sempre vem falha aí. Então, você quer cortar, você quer acabar com isso. É verdade. E agora, Márcio, o que você, cara, com toda essa sua experiência, essa expertise que você tem, essa vivência, né, global, quais são as tendências, cara, que você ressalta para o mercado de tráfego, né, para o marketing digital de modo geral, para os próximos anos, pro próximo ano ou para os próximos 2, 3, 5 anos? Qual os insights assim que você pode deixar para a gente como tendências, né? Qual a sua visão? O que você está olhando lá para o futuro e que você quer deixar registrado aqui como um insight bacana? Entendo. Eu falei um pouco da questão de privacidade, que é uma coisa que vai mudar. Eu acho que é uma coisa que vai ser bem importante, vai fazer muita diferença. Eu acredito muito também que com o tempo o consumidor, o usuário, vai estar mais ok em passando a informação. Tipo, para mim, eu como usuário, eu prefiro 1000 vezes que o Facebook tenha informação sobre mim. Não é informação PII, né? Não é uma informação pessoal, mas ele sabe que eu tenho, sei lá, busco tal tipo de produto, tenho tal interesse, e aí eu sou servido com anúncios que têm a ver comigo, entendeu? Versus não saber, versus ir para uma plataforma que não sabe nada de mim e me dá anúncios aleatórios, né? Porque anúncios vão vir, com certeza. Então acho que tem essa vantagem, acho que o usuário vai perceber mais isso e vai tá cada vez mais ok em passando essa informação, né? Em sabendo que a plataforma está ali enxergando que você tem esse tal comportamento e vai estar servindo anúncios daquela maneira, né? Eu acho que fica a percepção de qualificação, né? De falar assim, cara, se eu estou dizendo para a plataforma que eu quero saber sobre golfe, eu não quero ser informado sobre basquete. Então, que bom que ele vai me informar sobre o golfe, né, cara? Acaba gerando uma relação de confiança também, né, Márcio? Exato. E muito importante, cara, eu acho que muito mais importante do que olhar tendências, que é importante você olhar para frente e ver as tendências, é fazer o seu melhor hoje, entendeu? O que é o melhor para eu entregar o melhor resultado do meu cliente essa semana, hoje, entendeu? Se eu fizer isso todo dia, eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou estar lá, eu vou estar aonde for que é o melhor, entendeu? Aonde no espaço melhor que eu podia estar, entendeu? Se a minha empresa está se reinventando, meu departamento está se reinventando todo dia para atender o melhor o cliente, não sei para onde isso vai, mas daqui a 5 anos a gente vai estar lá. Márcio, uma outra pergunta. Para o hoje, o que você diz de inspiração, né, as fontes que o pessoal que está entrando no mercado pode beber? Para o mercado específico do digital, né, da mídia digital. Isso. Começar com conteúdo de graça. O Facebook tem um excelente curso, que é o Blueprint, que é totalmente de graça. Primeira coisa, né, eu estava falando
do mindset, né? Ter o mindset de querer aprender pra caramba, cara. De botar, de você ouvir aqui alguma coisa diferente, você vai lá dar o Google que eu falei, dá pesquisa sobre aquilo, entende a maneira de 3, 4 fontes diferentes, e busca os cursos que tem gratuitos do Facebook, do Google Ads. É isso, né, Márcio? A ferramenta quer que você, quanto mais gente entendendo de como anunciar nela, é melhor para ela. Qualquer ferramenta quer isso. Eu aprendi Corel no tutorial do Corel, Corel 5. Meu Deus do céu, quanto tempo tem isso? E é exatamente, cara, quanto mais a gente catucar, mais a gente aprende, né? Exato. Então tem muita informação boa, cara. Então eu acredito muito na necessidade de você analisar aquela fonte, né? Então, pegar um site qualquer, uma pessoa que eu não conheço falando uma coisa versus, ter o Facebook Blueprint ali, é uma informação mais segura, né? Eu não só em digital media, mas de maneira geral, eu recorro a artigos da HBR, né, da Harvard Business Review, eu recorro a essas fontes mais sólidas, entendeu? Mas tem cursos, cara, do Coursera, que são muito bacanas, que você pode fazer de graça. Tem vários cursos de graça que você vai aprender bastante coisa, né? Tipo, acho que o conteúdo que eu fiz no MBA, provavelmente que pode ser achado aí de aquelas aulas de graça online, é só saber pesquisar, só saber, só ter a vontade também de ter aquele treinamento. A gente fala isso, inclusive. A gente fala que, cara, a internet tem tudo, né? Tá tudo ali. A única diferença é que o que está sendo vendido está organizado. Então, se você quer pagar e pode pagar para uma organização, você tem um caminho mais curto. Se você... Exato, eu concordo com isso também. Eu concordo com isso, mas no específico na mídia digital, eu acho que tem já um acervo grande de coisas que você pode aprender, entendeu? Para iniciar o seu processo. Acho que é interessante, entendeu? Não tenho dúvida, se eu falar assim, não, eu faria um curso hoje, eu falar, não, realmente quem fizer o meu curso vai mandar muito bem, mas independente disso, ainda acho que existe muito conteúdo de graça que é relevante. É mais importante do que fazer um curso que eu criei, é ter essa mentalidade de ir para cima, de aprender, entendeu? Pô, que legal, cara, que legal. Queria te agradecer muito, a gente já caminhou aqui pro encerramento. Cara, queria te agradecer demais, assim, a gente é amigo acima de tudo, mas eu tenho por você uma admiração incrível, né? Você é um profissional que eu admiro pra caramba, independente de qualquer coisa. Então, eu queria muito, quando a gente sentou pra falar, cara, do Trendcast, a gente falou, cara, de cara já tava teu nome lá na minha relação de convidados, que eu falei, cara, eu tenho que conversar com o Márcio, que pra mim você é uma referência. A gente quase veio a fazer um projeto juntos, né? Que a gente tava com um prospect, né? Com um possível cliente aí internacional. E era pertinho de você, inclusive. Então a gente falou, cara, Márcio, eu tô quase indo pra aí, hein, cara. E você falou, vem, chega aí, vamos conversar. E uma pena que esse projeto não foi pra frente, mas a gente com certeza vai fazer coisas juntos. E queria te agradecer muito por esse tempo. Eu sei que tua agenda também é corrida. E por todos os insights aí, todo aprendizado, cara, que foi um puta aprendizado conversar com você. E logo a gente conversa de novo. E estamos sempre juntos aí, sempre trocando. Queria te agradecer demais, cara, de coração. Obrigado. Obrigado a vocês também, foi muito legal aqui falar com vocês. Eu adoro falar do que eu faço, eu adoro falar de tudo isso, então para mim foi muito legal. Igualmente, em resposta a você, André, tipo, também admiro muito aí o que você está fazendo, todo o trabalho que você tem. O que vocês fazem hoje, especialmente no Brasil, é bem complicado, né? Empreender com uma agência e tudo mais é bem complicado, é bem difícil. E vocês estão aí, estão com todo sucesso, estão mandando muito bem. E, de repente, a gente faz aí um trabalho, aí, um projetinho ou outro aí, futuramente, né? Tipo, em alguma coisa que a gente possa trabalhar junto. Bora. Vai ser uma honra. Valeu, obrigadão aí então, Márcio. Valeu pela participação. Obrigado, Juliano. Obrigado, André. Valeu, um abraço. Esse foi mais um episódio do Trendcast, o podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela, marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.